Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós estamos indo para mais uma aulinha do 8º módulo aí. Muito feliz por estar com vocês, que a bênção do Senhor possa estar conosco, nos instruindo, nos abençoando, que Ele se faça presente em cada lar, em cada vida. E seguimos juntos e firmes aí até o final, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o declínio da igreja, né, ali, a decadência, a ruína da igreja, o poder desse declínio. Semana passada nós falamos sobre a igreja primitiva, como que essa igreja começou, se iniciou, foi estabelecida e o quanto ela foi, né, decaindo ali durante os anos, durante os séculos. E hoje nós vivemos o evangelho que vivemos essas controvérsias do que é verdade, do que é mentira, contra os princípios do Senhor. Então, essa é a realidade que nós vivemos devido a um passado, a escolhas, a pessoas que foram influenciando de certa forma o evangelho, tirando a essência de Cristo, tirando os princípios de Cristo, tirando aquilo que o Senhor nos deu como propósito ou como verdade. Então, para nós, né, recapitular um pouquinho, nós vamos lembrar, né, que Jesus, antes de ele subir, antes dele ir aos céus, ele estabeleceu a igreja dele aqui na terra. E ele usou, né, dos seus apóstolos, que eram pessoas pecadoras, inseguras, assim como eu e você, para estabelecer a igreja. E ele fala para que eles fiquem ali em Jerusalém até o dia de Pentecostes, que nós podemos ler lá em Atos 2, no Ato 2, que fala sobre o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, aquele povo é revestido da presença de Deus, do poder do Senhor, e ali eles começam a estabelecer o reino de Deus. Começam a pregar o evangelho de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária. A própria palavra de Deus lá em Atos, né, fala que ali eles começaram a dar grandes testemunhos de Jesus. Então ali no dia de Pentecostes, aquele povo que era inseguro, que era fraco, passa a receber uma grande força, ter um grande poder, passam a se tornar apóstolos dinâmicos para estabelecer o reino, para falar do evangelho. Eles tiveram aquela experiência, fez eles crerem naquele Jesus que eles serviam para levar o evangelho. Então, ali mais de 3.000 pessoas tiveram uma experiência com Deus, foram curados, começaram a orar em línguas. E isso foi o início da igreja. Foi o início da igreja primitiva. Mas como a igreja primitiva, né, ela pregava a palavra, junto com isso também levantou muitos... ali o reino de Deus começou também a estabelecer um reino das trevas, que era a oposição ao que estava sendo pregado, que também é algo que Jesus já nos orientava, né? Que nós iríamos passar por isso. Então, aquele povo começou a se dispersar, se espalhar, cada um ia para um lado por conta dessas perseguições, porém isso ajudou a expandir o reino, expandir a palavra de Deus, expandir aquilo que o Senhor queria para aquele povo, e eles se alegravam em saber que eles estavam sendo perseguidos, que eles estavam sendo perseguidos ali por conta de levar o nome de Jesus. Então isso era um mandamento do Senhor e eles foram de grande influência. Mas também devido a esse povo se espalhar, outras coisas foram entrando no coração daqueles povos, ao ponto de a verdade não ser pregada da forma que era pregada, e em começar a entrar as mentiras do mundo, entrar as impurezas do mundo, as fraquezas do mundo no coração daquele povo, na vida daquele povo. Então ali começou a dispersar também a vontade de Deus. Então começou a separar o que era de Deus, o que era princípio e o que não era. E automaticamente, né, essas misturas de crenças e de coisas que eles acreditavam que é verdade, que não é verdade, acabaria influenciando, né? Seria o fermento que arruinaria toda a massa no futuro.
Então, hoje nós vemos tudo isso que é reflexo de misturas, né? Misturas do que é verdade, do que é mentira. E talvez até nós dentro da igreja hoje se questionamos, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que isso é do Senhor? Será que não é? Só vamos saber quando Jesus voltar. Só vamos saber o que é verdade quando Jesus voltar. Mas o que está na palavra é verdade, né? Por isso que eu sempre falo, nós precisamos basear em Cristo, basear na sua verdade, basear nos seus princípios. Se Jesus deixou na palavra dele que aquilo ali é verdade, então é verdade. Não é pessoas, não são humanos, né? Não são pessoas que são falhas, que vão me convencer daquilo que a palavra de Deus diz que é verdade, o contrário disso, entende? Então é isso que nós precisamos ter convicção, que Deus, Jesus, ele é a nossa cabeça e é ele que nós precisamos seguir dentro dos princípios dele, amém? Então ali vem a queda da igreja, né, devido a essas misturas, e isso é o que a gente aprendeu semana passada na igreja primitiva, né, em relação ali aonde começa a entrar a questão começa a enfraquecer as doutrinas, o povo começa a querer comprar comprar as coisas do Senhor, né? Ah, vocês oram em línguas, eu quero ter isso também. A gente tem um exemplo lá em Atos 8, onde Simeão quer comprar os poderes de Deus. E a gente sabe que isso não é comprado, isso é buscado, isso é crer, isso é fé. E aí começa a entrar as corrupções em relação a conquistar as coisas de Deus, querer trocar, né? Trocar o que é certo pelo que eu quero para minha vida. E ali começa a entrar a queda da igreja. O batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, os dons, eles perdem a importância. Os homens começam a avaliar o clero pela capacidade deles, né, financeira, pelos poderes, e não pela sua busca no Senhor, ou porque eles realmente creem na verdade. Inicia ali a influência, né, predominante da Roma, né, onde é a capital ali da religião, onde a Roma passa a ser, podemos dizer, a sede, né, de toda questão religiosa ali do catolicismo. O batismo começa a ser afligido de várias maneiras, daí vem o batismo batismo nas crianças, as orações começam a ser introduzidas, as rezas, tudo isso que a gente aprendeu semana passada, e eu não vou entrar muito a fundo nisso de novo, porque a gente já falou sobre isso, né? Então ali começa a ruína, a queda da igreja. E ali começa 1000 anos de trevas. São 10 séculos ali que a igreja passa por uma grande aprovação, assim, né? Sobre os alicerces foi edificada a igreja da Idade Média, né? Sobre esses alicerces de dúvida, sobre esses alicerces de que foram introduzindo os erros, os enganos, e aquele povo começou a acreditar realmente que aquilo era verdade, porque se você não ouve a verdade, você acredita naquilo que te falam. Se você não conhece a verdade, você acaba fazendo algo que não está dentro dos princípios do Senhor. Então ali começa a idade das trevas, 1000 anos de trevas. Não é difícil explicar, né, o porquê que tudo isso aconteceu. Foram várias consequências, várias situações que fez a igreja chegar ao ponto que ela chegou. A gente não é uma coisa de Deus. Nossos olhos precisam estar no Senhor. Nosso coração precisa estar em Deus. E quando isso não acontece, qualquer coisa, né, qualquer coisa pode contaminar a massa, pode contaminar o grupo. Não existe aquele ditado que fala que uma laranja podre, ela pode contaminar todas as outras. Por quê? Porque você acaba se influenciando pelas coisas que você ouve, não pelo que você realmente acredita. Você acaba corrompendo seus princípios e as suas verdades. Então a igreja começa a cair, começa a passar por uma grande decadência, né? E ali são escritos o tempo mais lamentável da igreja. O tempo mais lamentável, as páginas mais lamentáveis da história humana. A igreja não era a igreja do Senhor, era um falso sistema religioso, porque as pessoas começaram a ir buscar a igreja por religião,
por benefícios, por algo, porque a igreja vai me trazer algo em troca, vai me fazer algo em troca, ou vai me dar algo em troca. E não pelo amor em Cristo, não pela verdade de Cristo, que liberta, que nos salva, que nos transforma. Então a igreja começou a ser enganada, e aquele sistema, aquele falso nome de Cristo, começou a ganhar grande influência, e aquele povo começou a ser pagãos. Eles não criam no Senhor, mas sim numa religião. Então, essas concessões foram feitas para tornar a sua permanência na igreja mais confortável. Então, eles foram adaptando situações, coisas que foram atraindo fiéis à igreja para que eles pudessem querer estar na igreja, e ali foram banalizando as coisas de Deus e a igreja. E afastando cada vez mais os seus fins, afastando cada vez mais o propósito de Deus, afastando cada vez mais os princípios de Deus. Então as pessoas estavam na igreja, mas elas estavam vivendo a sua vida como elas queriam, porque elas não tinham uma experiência com Deus de transformação. Porque nós sabemos que quando nós encontramos o Senhor e aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra em nós. E isso traz transformação. Isso traz mudança na nossa vida. E se não havia o Espírito Santo ali presente para fazer essa transformação, essas pessoas não eram transformadas. Então elas não criam na verdade, e o Espírito Santo não conseguia fazer essa mudança, convencer do engano. Então essas pessoas começaram a passar a viver uma vida de engano numa religião. E algumas concessões foram estabelecidas para que esse povo fossem atraídos à igreja, para poder e privilégio que o governo dava aos cristãos. O primeiro deles, eles produziam liturgias, né, para que eles pudessem orar. Então eram orações extensas para que eles pudessem comprar ali o povo. Eles não tinham experiências com Deus, eles não conheciam Jesus na forma íntegra, né, na forma real. Então eles não sabiam orar, eles não sabiam como chegar a Deus e muito menos como orar. Então aqueles governos, aqueles papas, né, aqueles governantes ali, eles começaram a escrever liturgias. Onde hoje, se a gente for numa igreja católica, né, aqui falando, a gente vai ver que lá tem um certo ritual, e só em um exato momento existe um sermão ali, onde o padre, né, ali, ele tem um momento de expor, digamos assim, a sua opinião, né, em relação ao que está acontecendo ali, que ele entende sobre a igreja. Então, é uma coisa mais ritual, então veio as rezas e várias coisas que foram corrompendo esse povo. Então eles não buscavam a Deus pela sua verdade ou porque eles queriam algo, não era uma conversa, não era um diálogo, não era uma oração, era algo pronto. Eu leio isso e a gente sabe que quando a gente lê alguma coisa que não nos faz mudança, a gente só passa o olho, é corriqueiro e não faz nada de diferença na nossa vida. E era isso que esse povo estava vivendo. Os edifícios da igreja tornaram-se maiores, então eles começaram a construir templos grandiosos, maravilhosos. E se a gente for pesquisar, se vocês forem pesquisar as igrejas romanas, muitas pessoas que viajam para Roma vão justamente para conhecer igrejas lá, porque é algo maravilhoso, algo estrondoso, né? E templos que são construídos com ouro, os túmulos dos papas ali, eles eram também construídos, eles são, né, construídos de ouro. Então, assim, foi criando uma grandeza, uma luxúria dentro da religião, que as pessoas eram atraídas por aquilo que elas estavam vendo, por aquilo que elas criavam, né, pelas belezas que eram construídas ali, e não pelo fato de Deus estar presente ali, não pela presença do Senhor. Então eles buscavam algo mais pela luxúria, pelos olhos, do que pela presença do Senhor. E isso foi algo que foi introduzido, né, Capela Sistina. Nossa, quem não estudou na escola, né, sobre aquele teto maravilhoso que era pintado. Então tudo isso era formas de atrair os cristãos, de atrair as pessoas para a igreja, porque aquilo ali acabou se tornando, né, uma forma também de ganhar, né, recursos. Então
Foi algo que foi corrompendo de uma forma tão poderosa que, se você vê as roupas dos papas lá, também tem filetes de ouros. Então, assim, algo que, se você for ver, você vai ver que realmente a igreja começou a ser corrompida pela sua visão, pelo que você via e não pelo que você sentia. Então, os pagãos, eles começaram também a adorar santos, a adorar a imagens. A adoração a santos veio ali pelos primeiros apóstolos, na adoração a Maria. Por quê? Porque as pessoas são muito mais fáceis de se converterem, né, ou de acreditarem no que elas vê. Então, se elas não viam Deus, se elas não viam, né, Jesus, como que eu vou acreditar nisso? Então, as imagens, mesmo que elas fossem apenas estátuas ali, algo feito, uma imagem, era algo que elas se apegavam. Então, ali começou a vir essa doutrina pelas imagens, pelas coisas que não traziam efeito nenhum sobre a sua vida. E a gente vê que as pessoas realmente criam ao ponto de fazer sacrifícios e fazer muitas coisas em relação a crerem que aquela imagem, que aquele santo, ele poderia trazer um retorno sobre a sua vida. Era natural que os pagãos também eles se apegassem a objetos. Então ali vem os santinhos, o rosário, né? As gravuras, os crucifixos, que serviam de uma forma de adoração, para que eles pudessem apegar a fé a alguma coisa. Então, se eu tenho isso daqui nas minhas mãos, é isso que está me protegendo, é isso que está me guardando, é isso que está me fazendo alcançar algo novo. Se eu recebi, eu tenho que agradecer a esse santo. Se eu agradeci, eu tenho que agradecer esse crucifixo aqui que eu tenho, porque é isso que tem me guardado, isso que tem me protegido. Então as pessoas começaram a se apegar a objetos, a imagens, e não a própria presença do Senhor, porque nós somos guardados pela presença do Senhor. E se eu crer que eu sou salva, e se eu crer que Jesus está aqui comigo nesse momento, eu tô aqui me ensinando essa palavra, essa aula para vocês, e nós cremos que o Senhor está presente entre nós, porque a própria palavra dele diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali ele se faz presente. Ele está presente. Então, se eu crer que a minha oração tem poder para transformar e para trazer cura, ela vai trazer cura. E essa fé, ela não está baseada a objetos, ao que eu vejo, mas a uma coisa sobrenatural, que é a presença do Senhor. Só que naquela época o engano foi estabelecido para aquele povo, para que aquelas imagens, para aquelas coisas pudessem atrair a fé deles. Então, os pagãos podiam confiar, não podiam confiar em um Deus que eles não viam, que eles não conheciam. Porque a verdade de Deus também não era pregada da forma certa. Então, eles começaram a crer e ter muitas confianças nos bispos. E no que os bispos falavam, no que os padres falavam, no que os papas falavam. E ali eles começaram a ter essa confiança se tornou até, a palavra deles começaram a se passar a ser lei, a ser verdade, e distorcer a verdade de Cristo. Então assim, se o bispo ele falava que se você fizesse isso e aquilo, você teria que pagar uma penitência ou algo assim, o povo acreditava, então eles faziam. Então era uma coisa mesmo que de manipulação na mente do que a verdade de Cristo, né? Então, a verdade de Deus é a única que liberta e que transforma. E não é a verdade dos homens, não sou eu falando, não é fulano falando. Não é a gente se apegando a homens, mas sim a verdade de Cristo. Nós somos um corpo que vivemos por um cabeça que é Deus, que é Jesus. Então, nós não podemos nos corromper com algo que não venha do Senhor. Nós sabemos que nós hoje ainda, dentro de tudo que já foi evoluído, nós sabemos que tem muitas igrejas que pregam mentiras, que pregam engano, muitos falsos profetas, isso é a palavra de Deus se cumprindo. Então, a palavra de Deus também nos orientou sobre isso. Isso tudo aconteceu há muito tempo atrás, né? Começou lá há muito tempo atrás. Como toda autoridade provia da Roma, capital do Império, então era natural que as pessoas encarassem também como uma capital religiosa. Então, ali começou a participar mais por uma forma política, né? E a igreja foi crescendo e as primazias, né, que ocupavam as posições, assim, as posições superiores, as dos bispos, eram assuntos
eclesiástico da mesma forma que o Estado tinha primazia em assuntos políticos. Então, tudo que partia de lá era verdade e eles acreditavam naquilo ali. E ali começou a vir assim, passar do tempo, a Roma começou a procurar coisas que substanciam essa primazia. Então, eles começaram, tipo, a tirar coisas que pudessem falar a origem daquilo acontecer. Dali veio a situação de que Pedro foi o primeiro papa, sendo que fatos relatam que isso não poderia acontecer, porque Pedro não estava em Roma na época que isso começou a acontecer. Enfim, mas ali foram criadas origens de coisas que não existiam para que essa coisa pudesse fazer sentido na mente dos fiéis que estavam ali, das pessoas que estavam buscando por aquilo ali. E com todos esses privilégios que a Roma fornecia, todos esses privilégios que acontecia ali em relação a esse clero, o povo começou a querer essa posição, começou a querer estar nesses cargos para que eles pudessem também ter poderes sobre influência sobre o povo, sobre as nações. Então esses privilégios, esses materiais, esse ouro, esse glamour que era passado da religião começou a ser cobiçado por outras pessoas que não tinham princípios nenhum, que não tinha busca nenhuma, que não tinha princípio baseado na palavra de Deus nenhum, e foram corrompendo cada vez mais a religião, criando na verdade a religião. E aquele povo foi corrompido de uma forma que, de forma imoral, que não tinha princípio nenhum, aquele povo não tinha princípio, não tinha moral nenhum, não tinha nada baseado nos princípios do Senhor para ocupar os maiores cargos e manipular cada vez mais uma geração, uma população. Então, essa busca por posição e por interesse fez com que cada vez mais o declínio da igreja fosse acontecendo e arruinando a igreja e afetando de grande forma o povo, Porque esse povo não conhecia da verdade, esse povo não conhecia dos princípios, não conhecia o quão maravilhoso é um Jesus que pode transformar. E aquele povo vivia baseado numa manipulação, podemos dizer assim. E aí vem uma pergunta: Deus se esquece do seu povo? Nós somos prova que não. Então, como aconteceu em Israel, Deus, no passado, Deus nunca permitiu que aquele povo perecesse, que a luz da verdade se apagasse. A mesma coisa que acontecerá conosco e vai acontecer até a volta de Jesus. Jesus nunca, Deus jamais, vai permitir que a verdade dele se apague, que a verdade, que o engano prevaleça por total na terra. Até porque Jesus, ele vai sempre deixar, nem que seja um grupo pequeno, assim como começou lá atrás com um grupo pequeno, ele vai permitir que alguém continue o seu legado, continue levando a sua palavra, levando o seu evangelho, levando a sua verdade. Então, às vezes a gente pensa, nossa, o mundo tá tão ruim que vai ser corrompido de uma forma. Não, que nós possamos ser esse grupo que vai continuar levando o evangelho, que vai continuar levando a verdade, levando a fé aos outros, e que da mesma forma que esse pequeno grupo negativo corrompeu, a massa de alguma forma, nós somos o fermento que vamos fazer com que essa massa aumente de uma forma positiva, que essa massa cresça de uma forma positiva. Então não deixe que o evangelho morra, não deixe que o evangelho seja escasso ou banalizado da terra. Pelo contrário, Jesus não vai permitir isso, Deus não vai permitir isso, E durante esses 1000 anos de trevas, quando a igreja era totalmente dominada e manipulada pelo poder manaico, iraico ali, ou imperial, houve uma incrível inversão de valores ao ponto de poder se dizer que os verdadeiros crentes eram aqueles grupos de igreja. Então, assim, quando houve essa influência das trevas no evangelho, o povo era grande maioria, então eles começaram a dizer que eles eram a verdade, que eles criam na verdade, que aquilo era a verdade, e os que eram contra isso passou a ser os contra a igreja. Os que eram
contra a religião, contra a verdade, enfim. Então, os cristãos que criam em Jesus e nos seus princípios passaram a ser acusados de pessoas que eram contra a religião. Os verdadeiros, que eles eram os errados da história, digamos assim, né? Então, o povo da Idade Média vivia engano pela tradição dos homens por falsas doutrinas que lhe faziam exigências absurdas e iníquas. Viviam sobre uma escravidão, uma ignorância, né, permanente. Eles estavam dominados, né? Como a palavra de Deus diz que, quando a palavra diz que nós precisamos que as nossas escamas dos olhos, as travas dos nossos olhos caiam, eu acho que ele estava falando justamente disso, né? Para que nós possamos realmente olhar para Cristo e não para religião, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós somos religiosos, porque nós estamos olhando a estrutura da igreja, nós estamos olhando quem está pregando, nós estamos olhando como o louvor tá, como fulano tá fazendo e assim ciclano, e na verdade nós estamos sendo simplesmente religiosos, porque quando nós estamos focados em Jesus, quando nós estamos focados naquilo que Ele está fazendo em nós, na mudança, na transformação que Ele pode causar em nós, nós não temos olhos para mais nada, nós não temos olhos para criticar ou para condenar, mas pelo contrário, para mudar e para transformar. E é por isso que o Senhor nos chamou e é para isso que nós estamos aqui. Se você não fizer, Deus vai levantar outro. Jesus vai levantar outro para fazer. Mas por que não você pode? Por que não você fazer? Por que não você estar ali para fazer a mudança? Porque nós não podemos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Porque nós não podemos fazer aquilo que o Senhor espera que nós possamos fazer. Então, assim, o evangelho, ele nunca vai ser esquecido, porque Jesus não vai permitir isso. Mas que nós possamos fazer parte disso, que nós possamos ser a grande massa que vai transformar e evoluir novas vidas e transformar outras vidas. Amém? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Nossa igreja, ela tem passado por grande evolução, glória a Deus por isso, mas nós vamos passar ainda por muitas coisas até a volta de Jesus. Nós vamos passar por muitas situações e nós, a cada dia mais, temos visto o quanto a igreja tem sido corrompida ainda de certa forma. Mesmo igrejas evangélicas têm corrompido a verdade de Cristo, e é só as notícias, a gente já tem visto isso, e só que nós possamos permanecer firme naquilo que nos dá esperança, que é a verdade de Deus. Amém? Querido, era isso que eu queria passar para você. Deus abençoe muito, muito a sua vida, que você tenha uma ótima semana aí e que nós possamos permanecer firmes em Cristo até o fim, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.